Paz seja convosco. Você já perdeu alguma dracma? Hoje eu quero refletir com você uma passagem que está em Lucas 15, 8, 9 e 10. É a parábola da dracma perdida. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu anotei o que é o significado de dracma. E é assim, ó: antiga medida de peso para metais e preciosos. Cada dracma tinha o valor aproximado de um denário romano, um dia de trabalho. E ele é aproximadamente uns R$ 50, acredito que hoje, um dia de trabalho no geral. E a dracma, ela era usada para presentear a noiva. O noivo dava para a noiva um colar com as dracmas, né? E ali eles mantinham a aliança, era firmado a aliança, então não era igual nós usamos hoje o anel, eles usavam as dracmas no colar. Então toda mulher que estava com o colar é porque ela já estava comprometida, e ela vinha com várias dracmas. E aqui o Senhor fala sobre uma dracma perdida, vamos imaginar num colar apenas de 10 dracmas. Então um colar com 10 dracmas, faltando uma, fica bem claro que ela tá com um buraco. E o que o Senhor falou comigo nesta passagem? A princípio, eu vou falar sobre a primeira dracma, que é, para mim, a essencial, que é o Senhor. Todos nós fomos destituídos quando Adão e Eva caíram lá no Éden. E a partir daí, a humanidade ela foi destituída da convivência com Deus, da graça, e aí nós passamos a ter uma distância de Deus. E só que Deus mandou Jesus, né, para que nós pudéssemos ser resgatados pela graça, pelo favor imerecido, mediante a morte de cruz de Jesus. E aí o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Mas para que nós possamos receber isso, que nós somos filhos de Deus, nós temos que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e daí nós acreditando que pela fé Jesus é o nosso Salvador, nós voltamos a ter esta dracma que já vem faltando no nosso colar, no nosso íntimo. Então essa dracma volta, e ela volta em forma do nosso Espírito Santo, que é quem nos convence de todo pecado, juízo e justiça. Então aí nós ganhamos o Espírito Santo de volta no nosso colar. Aí começa uma restauração interior para achar as outras dracmas que a gente vai perdendo no decorrer da vida, por conta de muitos traumas, por conta de muito caminhar errado que nós nem sabíamos que fazíamos, porque nós não tínhamos o Espírito Santo, então nós já tínhamos essa deficiência no nosso próprio colar. Quando nós temos esse encontro com Jesus, aqui ela diz assim, ó: se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Então, Jesus, ele vem com essa luz que clareia a nossa vida, que mostra tudo que estava bagunçado, que nós não estávamos vendo, que nós devíamos arrumar. E aí, a partir do momento que nós temos Jesus, que nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar aqui, porque Jesus disse que ele ia ao Pai, mas que ele enviaria o Consolador. E o Consolador agora está aqui, ó, dentro de nós, no nosso colar. Imagina sempre que você tem um colar aqui, dado pelo noivo. E o nosso noivo é Jesus. Então ele deu um colar pra gente. Só que no decorrer da vida, do caminhar, a gente pode ir perdendo algumas dracmas. E o que acontece?
Essas dracmas, elas ficam aí caídas, né, pela nossa casa. Aqui eu quero falar da nossa casa interior. Nós vamos muitas vezes deixando as dracmas, não vou mexer com esse assunto não, isso já faz muito tempo, isso aqui é um trauma que eu não tenho, vou fazer o quê? É um trauma de infância, eu não tenho o que fazer, já foi, passado, vou fazer o quê? Eu não posso mudar, eu nem tive controle, eu nem tive opção de escolher se eu queria ou não passar por aquilo, me enfiaram naquilo e eu tive que viver aquilo. Só que quando nós recebemos o Espírito Santo, ele vem e ilumina tudo isso, e ele nos mostra verdadeiramente quais são as nossas dracmas que estão caídas do nosso colar. Elas não foram perdidas, elas estão soltas do colar. Então, no nosso interior, elas não simplesmente desapareceram. Você não pega um trauma de infância e simplesmente joga em um lugar e ele desaparece. Não é possível. Você pode até fingir que ele não existiu, mas ele sempre vai estar lá, desde que você não trate. Por quê? Uma dracma que está caída, ela tá ali como se fosse uma ferida. Então, você tá com uma feridinha, aí tem uma casquinha. O que você faz com essa casquinha? Deixa ela lá, você não termina o tratamento. É quando você perdeu uma dracma e às vezes nem percebeu que ela tá perdida. Aí você não termina o tratamento, aquela casquinha fica lá. Vem uma pessoa de fora do teu mundo, que às vezes nem sabe daquela ferida, e esbarra naquela casquinha. Lá vai aquela casquinha sair, tudo sangrar, você ficar machucado tudo de novo. E muitas vezes até você mesmo esbarra naquela casquinha sem querer, ou para se proteger, porque você sabe que ali dói. Então você vai tentar proteger, você acaba machucando a si mesmo e talvez até machucando as pessoas que estão fora, que nem sabiam que aquele lugar era um lugar que estava com uma casquinha, com uma ferida. Então, quando você encontra o Espírito Santo, que ele te mostra quais são as feridas que precisam ser cicatrizadas, as dracmas, elas voltam de novo para o nosso colar, porque nós somos curados daquele assunto, daquele aspecto. Eu vou dar um exemplo de uma dracma minha, que ficou perdida durante muito tempo, que foi na paternidade. Eu tinha muito problema em relação à minha paternidade. Só que eu não tinha a maturidade de entender ou de me salvar daquilo que eu sentia. Eu sou filha mais nova de uma casa com 4 filhos. Nós somos em 4 irmãos. O que eu senti em relação à paternidade não é o que o meu irmão sentiu, que a minha irmã sentiu. De repente, cada um sentiu uma coisa. Só que quando eu olho para aquilo que a paternidade fez, né? Essa minha dracma perdida da paternidade fez na minha vida, eu não consigo entender o que ela fez na vida do outro, porque nós vivemos a mesma situação e cada um tem um relato. Aí você consegue entender que cada um mede por uma régua, cada um tem uma visão. E aí você começa a entender que não adianta você querer que a outra pessoa entenda aquilo que você sente, porque ela não vai entender, cada um no sentido geral, tá? Você não consegue fazer, mas quando você tem uma conversa com o Espírito Santo, ele entende o que aquilo fez em você, ele entende como aquilo te machucou. Por quê? Porque às vezes você teve um problema com a sua paternidade de violência, de maus tratos. Muitas mulheres foram machucadas no sentido de palavras, mas muitas foram simplesmente ignoradas. O pai era presente, mas ausente ao mesmo tempo. Nunca teve um relacionamento, nunca teve um carinho, nunca teve um papel de pai que fosse... Era a proteção, mas a proteção financeira. Agora, aquela coisa de ter um pai que tá ali com você, você não tinha. Então, às vezes, a ausência de um pai presente também machuca tanto como a presença de um pai que não faz as coisas legais como nós gostaríamos. E aí você entende que muitas vezes é a nossa expectativa. E aí quando nós somos curados dessa nossa expectativa, por quê? Porque eu depositei no meu pai a expectativa de suprir as minhas necessidades, sem olhar, porque por falta de maturidade principalmente, de olhar o que ele recebeu, o que o meu pai recebeu, que
fez com que ele desse o que ele deu. Por quê? Porque às vezes é um ciclo. Aí a gente fala, né? O que fizeram com você, você faz com o outro. E aí vai virando um ciclo. Onde falam da questão até de maldição hereditária, que não existe. Não é uma maldição hereditária. São costumes repetidos. E a gente vai passando de geração para geração. E aí você entende que se você olhar para o seu pai com a misericórdia que Jesus olha para você, e você fala, não, eu entendi que ele fez o que ele fez, ou que ele agiu como ele agiu, porque ele tinha aquilo para dar. Isso pode ser pai, mãe, amigo, eu tô dando um exemplo, mas pode ser qualquer outra pessoa. E aí você passa a entender que quem tem mais, dá mais. Por isso que a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Porque a partir do momento que você vai entendendo que você tem mais condições de discernir, porque você já conhece Jesus, você já tá com aquela dracma que te completa aqui, você começa a entender que as pessoas que estão sem essa dracma, elas não têm condição de entender aquilo que você tá falando, pelo menos não assim. Elas precisam também receber essa dracma. Elas precisam entender, elas precisam receber. Ah, mas aí eu não tive oportunidade de falar isso pra pessoa, que nem no caso do meu pai, ele é falecido. Mas eu consegui tratar isso dentro de mim. O que aconteceu dentro do meu coração? Meu pai está perdoado, está livre de tudo que na minha régua, tá? Não tô falando na de Deus, condenava ele. Por quê? Porque eu via coisas que eu usava a minha régua para ver. Eu não via ele como Deus via ele. Assim como eu não me via como Deus me vê. E muitas outras pessoas que passaram pela minha vida. Aí quando você entendeu isso, você liberou a pessoa, você automaticamente é liberado. Você acha que você tá liberando a pessoa, mas não, Deus tá liberando, você libera a pessoa e automaticamente isso vira uma cicatriz. Ah, tá, a gente aprendeu o que é legal na pessoa, o que não é, o que eu admirava na pessoa, o que eu não admirava. E aí o que eu faço? Eu mudo o ciclo, eu passo a não fazer aquilo com a minha casa. E qual é a minha casa? Aquela que aqui fala, ó, foi, varreu a casa, arrumou e até encontrar. Então, encontrei a minha dracma, coloquei ela de volta no lugar, aí eu, estando com a minha dracma de volta no lugar, automaticamente eu já resolvi aquele assunto, eu posso partir para o próximo. Aí você vai caminhando e vão caindo dracmas, que só o Senhor vai nos revelando no decorrer da nossa vida. Tem a dracma da depressão, tem a dracma do abuso, tem a dracma da falta de honestidade de alguém, tem a dracma de uma injustiça que você cometeu, e que você cometeu, que alguém cometeu com você. E são inúmeras as dracmas que nós vamos deixando cair. Mas Jesus pode ir nos apresentando cada uma delas, nos curando, nos corrigindo, porque às vezes a gente acha que a gente tem que olhar só para o que o outro fez com a gente, não o que a gente faz com as outras pessoas, porque muitas vezes a gente tudo bem, a gente reflete ou acaba reagindo com algumas pessoas de acordo com o que nós já fizeram com a gente, e Deus espera que nós façamos. Ele olha para o que nós fazemos com o que fizeram com a gente. E aí nós temos automaticamente a condição de ter atitudes diferentes de acordo com aquilo que a gente entendeu e já foi ressignificado na nossa vida. Então, para o nosso colar ir ficando bonito, nós acendemos a luz, varremos a casa e nós vamos procurar, e aí nós encontramos e nós fazemos festa. Automaticamente, todas as vezes que nós somos curados de alguma coisa, há uma festa interior que o próprio Espírito Santo faz com a gente, para que nós entendamos a necessidade de procurar outra dracma e procurar outra dracma e ir atrás e querer saber. Por quê? Porque automaticamente aí nós vamos tendo mais vontade de ser curados, e quando nós somos curados, nós estamos prontos para curar outras pessoas. Aí, até aqui no 10º fala assim, né? E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem é o pecador que se arrepende? Somos nós. É automaticamente falado
exclusivamente para nós. Por quê? Porque há uma festa no céu quando nós nos arrependemos. É só no dia que nós vamos lá, fazemos a confissão dos nossos pecados, nos arrependemos, reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos batizamos. É só nesse dia que tem essa festa no céu? Jesus faz festa para nós diariamente. Sabe quando um pai ou uma mãe vê o filho dar os primeiros passinhos e aí ele cai? Aí a mãe faz a festa do mesmo jeito, eu pelo menos sou assim. Aí depois ele se arrisca novamente, dá mais alguns passinhos e cai. A gente faz a festa. Não quer dizer que ele já sabe andar. Quer dizer que há uma festa todas as vezes que ele tenta. E todas as vezes que um pecador se arrepende, há festa no céu. Saiba que Deus está fazendo festa para você todos os dias. A todo tempo, Ele olha pra gente ver. Quando nós nos arrependemos de alguma coisa, nós confessamos a Ele e nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, que significa não fazer mais aquilo, Ele faz uma festa porque Ele fala: minha filha, o meu filho entendeu que isso não é legal, que ela não devia fazer esse tipo de coisa, que esse tipo de coisa não vai ser legal. Por quê? Porque você pensa, você pega um trauma seu que você não sabia que você tinha. Você pega um problema que você simplesmente deixou esquecido no seu coração. Você não trata. Como que você não vai repetir aquela atitude? Não tem jeito. Não é uma coisa que você faz no intuito de agredir. Você faz porque você não tinha entendimento, você não tinha conhecimento daquilo. Mas se você tá com Deus, se você tá com Jesus, você começa a querer praticar o autoconhecimento. O Senhor me mostra. Eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ter o meu colar cheio de dracmas, eu quero estar na tua presença. Porque quando nós vamos perdendo essas dracmas, a gente perde a presença do Senhor. E aí, como que nós vamos viver sem essa presença, que é a que completa o nosso interior? Não tem jeito. Então aí você entende, você se perdoa, porque se perdoar às vezes é mais difícil que perdoar uma outra pessoa. Você se perdoa, você levanta como uma criança e começa a tentar de novo, a fazer diferente, a caminhar diferente. E todas as vezes que você levanta e dá 3 passinhos e se arrepende e entende que você tá ali tentando, que não é fácil, mas que você tá tentando, há uma festa no céu. Não é só no dia que você resolve reconhecer Jesus. Ele não para de fazer festa pra gente, porque às vezes a gente acha que Jesus, Deus, ele é uma coisa meio monótona. Você tá enganado. Você tá muito enganado. Nós nem temos ideia, porque jamais viu ou se ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aonde Ele tem preparado? Não é só aqui é só uma amostra grátis. Lá no céu vai ser uma coisa muito doida, porque nós ficamos imaginando um céu azul com um monte de anjo voando de asinha branca e só que não. Se você parar para ler a Escritura e se você falar para o Senhor: Senhor, me revela, eu quero conhecer das tuas coisas, revela para mim aquilo que estava oculto, aquilo que eu busquei no mundo e eu não encontrei. Se você vê o tanto de revelação que sai daqui de dentro, você pararia. E não digo parar a vida, mas você pararia de perder tempo com coisas que não edificam. Você usaria isso aqui, ó, como uma espada para primeiro mudar aqui a sua cabeça, a sua mente, né? Porque quando nós vamos a Cristo, a primeira coisa que nós temos que ser é renovados pela mente. E eu falaria aqui mais pelo menos uma meia hora sobre tudo que Deus falou comigo em relação a essa dracma. Só que para encontrar as demais dracmas, né? E o nosso colar fica cheinho, bonito,
colorido, porque o meu eu já falo que eu gosto colorido. Então, as dracmas, elas eram tanto em prata quanto em ouro. Eu já preferia que o meu fosse meio bagunçado, ouro e prata, tudo misturado. Mas, para você tá com um colar bonito, para você tá com um colar completo, o primeiro convite que eu te faço é que você encontre o verdadeiro buraco que precisa ser preenchido, que é só o Espírito Santo de Deus que pode preencher. A partir daí que você colocou ele no lugarzinho dele, sabe, ele fica aqui, ó, no centro do teu colar. Aí você vai devagarzinho preenchendo todos os outros vazios do seu colar, e você vai levando uma vida leve, com a paz que excede todo entendimento, com a leveza de que tudo aqui é passageiro, de que nós devemos olhar primeiro para as coisas de Deus, porque é sobre Ele. Ah, mas eu não conheço esse Deus. Pois eu te convido a mergulhar na presença dele, porque ele se revela a todos. Ele está à porta e bate. Quem abrir, entrará e ceará com ele. A chave da porta está na tua mão. Só você pode abrir a porta para Deus entrar. Ele não invade, ele entra com a tua permissão. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Eu acredito que Jesus vai falar com você, o Espírito Santo vai tocar o teu coração, e eu desejo do fundo do meu coração, porque é libertador, que você encontre as dracmas perdidas na sua vida e saiba que você é humano, que você vai perder dracma. Não tem santificação sem santidade. Você vai sendo santificado através da santidade de Jesus, de Deus. Você vai se conectando à videira e aí você vai sendo santificado. Nós não somos santos, nós somos pecadores. No caminhar aqui dessa terra, infelizmente, nós faremos coisas erradas. Mas para um pecador que se arrepende, a festa no céu. Para cada vez que nós tentarmos, que nós nos arrependermos e que nós resolvermos mudar aquela atitude, há uma festa no céu. Que você seja o motivo de uma festa no céu diariamente. Às vezes até mais do que uma vez por dia, né? No meu caso, como eu tento me conectar com Deus toda hora, a correção vem toda hora, mas ele corrige como um pai carinhoso, ele corrige como um pai que te constrange com tanto amor. É tanto amor que exala dele que a correção é gostosa. Você sabe que é uma correção para te curar. E aí você vai caminhando e sendo curado, e sendo liberto, e vivendo uma vida livre, transformada. E aí os pesos, as amarguras, aquelas necessidades de aprovação, de aceitação, elas vão caindo por terra, porque nós estamos sendo transformados por Jesus, pelo Espírito Santo. E aí, como meninos, nós vamos caminhando, e aí depois nós vamos aprendendo a andar, e depois nós vamos aprendendo a correr, e aí nós vamos ficando grandes perante a Deus, por conta do Cristo que vive em nós, porque nós somos pequenos, mas Ele nos faz grandes. E aí, quando nós vamos ficando grandes, Ele vai revelando coisas maiores e maiores sobre o que Ele tem para nós, independente desta terra aqui. O que vai ter no céu, você nem imagina. Eu, quando começo a ver as coisas que tem no céu, na Bíblia, a Bíblia conta, viu? Você quer saber as coisas que tem no céu? Pode ler a Bíblia, que tem tudo escrito lá. Eu falo, Senhor, tem esse tipo de anjo no céu. Outro dia eu tava vendo sobre os anjos, eu fiquei, meu Deus, eu tô achando que eu vou encontrar só uns anjinhos lá batendo as asinhas. Eu até tinha visto o anjo que tem seis asas, mas era o máximo que eu tinha chegado. Não, tem uns anjos muito diferentes lá no céu. E Deus, ele é completamente criativo. Fica aí achando que o que nós vamos ver no céu é o que nós vemos aqui, que nananina, não. Deus é muito mais criativo do que tem aqui. O que ele deu aqui é só uma amostra grátis. Nem olhos viram, nem ouvidos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina o que tem preparado pra gente no céu. Eu sei que, olha,
deve ser surreal. Eu já estou completamente extasiada para aprender sobre as coisas do céu. Eu falo para Deus, Pai, tira da minha mente pequena essas coisas daqui da terra. Porque às vezes eu quero conhecer ainda o que tem na terra, mas eu quero, aí eu começo, Senhor, tira, Pai, me revela as coisas que tem aí no céu, porque é aí que eu vou passar a eternidade, aqui vai ser muito pouco, então eu quero conhecer as coisas do céu, eu quero conhecer as coisas do céu. O meu pedido é esse, porque eu sei que Deus é muito criativo, lá vai ser muito lindo, nossa, lá vai ser demais. Então, que você possa começar a sentir esse desejo de entender melhor o que tem aqui, ó. Que tem muita coisa boa, muita coisa boa. Fica com Deus, a gente se fala logo. Em breve eu volto com mais alguma palavra, porque o Senhor tem falado comigo e eu vou usar esse canal para falar sobre Deus, falar sobre Jesus, o Espírito Santo, as coisas que Ele me revela. E se você também precisar de alguma ajuda, pode contar comigo, pode me chamar no WhatsApp, no direct, que nós vamos falando. Deus tem cura para todos nós e Ele não faz acepção de pessoas, viu? Se alguém disser para você que eu sei porque eu sou, porque eu... Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele revela a mim, Ele revela a você, Ele revela a todo aquele que reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, recebe também a filiação. Para ser filho, nós precisamos entender que Ele é o nosso Pai e nós precisamos declarar automaticamente. Todos nós, Deus não tem filhos preferidos, Ele tem os filhos mais achegados. Até o meu pastor fala isso toda hora. O pai, ele faz diferença dos filhos? Não, mas tem o filho que é mais achegado ao pai. Então tem um filho, eu tenho 3 aqui na terra e eu tenho um anjinho que foi morar no céu. E aí eu tenho 3 aqui na terra. E dos 3, tem um que toda hora me procura, toda hora quer a minha opinião, toda hora quer saber o que eu penso, toda hora quer a minha companhia. Com qual deles eu vou ficar mais? Com que vem até mim, com que me procura. É meio que óbvio isso. Então, quando você entende isso também, você entende que não é o pai que faz diferença do filho. Quantas vezes eu disse pra minha mãe que ela tinha filha preferida? Não, eu achava que ela já tinha muito problema, que ela tinha muita coisa, que ela precisava dar sossego. E muitas vezes eu não ia até ela. Aí eu entendi isso também, que eu preciso ir ao Pai, que eu preciso ir buscar Deus, que eu preciso perguntar pra Ele, que eu preciso importunar Ele, que eu preciso chamar Ele pra tudo. E eu chamo mesmo, eu falo mesmo, porque eu sempre quis ter um pai, um pai físico, e o meu morreu, eu era muito nova, então eu tinha esse buraco, porque eu queria ter um pai, e um dia eu descobri que Deus era meu pai. Acabou pra Ele. Eu não dou sossego mesmo, nunca dei, não vou dar, não pretendo dar. Ele tá lá à minha disposição, eu que não sou boba nem nada, eu fico toda hora puxando ele. Pai, olha pra mim, pai, me ajuda, pai, vem cá, pai. Por quê? Porque eu queria ter um pai, agora eu tenho. Então, aí eu entendi que não é que ele faz diferença dos filhos, é que tem os filhos que vão até ele. E ele tá sempre lá. Pai e mãe tá sempre lá. A mãe, um dos meus filhos me chama, eu tô sempre pronta. Tem o outro que chama menos, eu vou fazer o quê? Você não tem como obrigar a pessoa a querer a sua presença. Então acontece isso com o nosso Pai. O Deus, Ele faz isso. Ele tá sempre à disposição. Vai procurar Ele, chama Ele. Vai lá, importuna Ele, que é isso que Ele quer. Que é você chamando Ele 24 horas por dia. Ele tem tempo, tá? Eu não tenho tempo. Ele tem. Ele é o dono do tempo. Ele pode. Chama Ele, que Ele tem todo o tempo pra você. Mas a fulana não pode me ouvir. A Beltrana tá muito ocupada. Caramba, acorda. Ele tem todo o tempo do mundo. Ele é o dono do tempo. Ele pariu o tempo. Ele fez o tempo. Ele fez tudo que tem aqui, ele dá conta. Fica tranquila, chama Ele que Ele dá conta, viu? Chama Deus, chama Jesus, chama o Espírito Santo pra estar ali, ó, juntinho com você. Gruda nele que nem chiclete, que não tem erro.